ficando velho, graças a Deus, né? Tem muitos que não chegam a ficar velhos, né? É bênção de Deus. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Pedro, capítulo 2. Prazer muito grande poder estar com os irmãos aqui, para trazer e comunicar e compartilhar da palavra do Senhor. Que o Espírito Santo esteja usando-me e abrindo cada coração para ouvir a palavra. Primeira carta de Pedro 2, de 1 a 10. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois está na Escritura isso: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Vamos orar. Ó Pai eterno, nós te rogamos que tu estejas abençoando o teu povo, a tua igreja, ao receber a tua mensagem, ó Deus. Usa o teu servo, ó Pai, com humildade, como instrumento nas tuas mãos, escondendo-o atrás da cruz de Cristo, para que somente Cristo prevaleça. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Pedro escreve esta carta à igreja que estava dispersa, perseguida e dispersa. Por isso que no comecinho da carta diz aos irmãos da dispersão, forasteiros. E Pedro escreve essa carta com o propósito de edificar aqueles irmãos dispersos, de unir, de dar comunhão, unidade àqueles irmãos, como igreja, como corpo de Jesus Cristo. Provavelmente tem escrito para igrejas, irmãos que viviam nas 5 províncias romanas, que provavelmente hoje fiquem na região da Turquia, partes da Turquia. Escrita cerca dos anos 60, 68, antes ou depois de Cristo. Ele estava em Roma quando escreveu esta carta. Encorajar cristãos perseguidos e confusos. Lembrei dos cristãos porque, pregando uma mensagem no interior de São Paulo, os irmãos me questionaram: mas pastor, cristãos? A igreja está acostumada a falar cristãos, né? E aí veio a memória. Estavam dispersos aqueles irmãos cristãos,
confusos. Imaginem uma situação semelhante a essa que nós pudéssemos viver. Esperamos que não aconteça isso em nosso país, embora corremos perigo de sermos dispersos como igreja de Cristo Jesus. E cada um na sua casa, no seu bairro, em lugares distantes, querendo ter comunhão com o outro e sendo cortados no seu zap, para não poder falar um com o outro. Naquele tempo, é claro, não tinha isso. Os irmãos viviam forasteiros mesmo, distantes uns dos outros. Um grupo se reunia aqui, outro acolá, outro distante, alguns escondidos. E Pedro escreve a carta para que houvesse uma unidade naquela igreja, para que os irmãos percebessem que eles tinham prerrogativas importantes para as suas vidas e que não podiam esquecer-se jamais disso. Ele fala sobre prerrogativas que Deus concedeu aos seus filhos, aos salvos, e que somente esses possuem essas prerrogativas. Nenhum outro possui. No capítulo 2 dessa carta, capítulo que nós lemos, depois de ter falado sobre a santidade da vida, a santidade do amor, no capítulo 1, ele agora usa uma metáfora chamada pedra. Toda pedra, metaforicamente, para falar da segurança, dos privilégios dos crentes, que são pedras que vivem, que são edificados, casa espiritual, alicerçados sobre uma pedra principal, angular, Jesus Cristo. A igreja está fundada sobre Jesus Cristo. E ele diz também que muitos rejeitam essa pedra. É uma pedra que vive eternamente, para que nós possamos, como pedras, também viver. Pedras vivas, não pedra morta, jogada no fundo da terra, mas está rodando por este mundo, como os forasteiros daquele tempo, espelhando a pedra angular, Jesus Cristo, mostrando ao mundo quem é Jesus, através da vida de cada um. Portanto, ele diz que essa pedra é preciosidade para aqueles que creem, mas aqueles que rejeitam, que negam, é uma pedra de tropeço, é rocha de ofensa, e a esses está guardado o fogo do inferno. Ele diz então, o versículo 9, que é a base do nosso estudo de hoje: vós, porém. E essa adversativa é importante porque toda adversativa faz uma ligação com o assunto anterior. A oração que começa com a adversativa está ligando opositoriamente ou de forma contrária à oração que veio anterior, à afirmação anterior. E ele está falando aqui nesse pedaço exatamente dessas pedras que são desobedientes, para o que também foram postas. Mas ele diz: vós, porém, não sois assim. Vós, porém, não sois assim. Pelo contrário, vocês têm prerrogativas, privilégios extraordinários que Deus concedeu a vocês, mesmo estando dispersos. O corpo de Cristo é uno. E ele diz: vós, porém, sois raça eleita, um sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com a finalidade de proclamar essas verdades daquele que tirou das trevas e o levou para a sua maravilhosa luz. Portanto, Pedro apresenta a igreja e apresenta daquele tempo, e a igreja hoje, aqui, agora, para todos nós que conhecemos a Jesus, salvos por Cristo Jesus, e aqueles que ainda não são, para que possam experimentar, conhecer Jesus como Salvador pessoal, experimentar também essas prerrogativas, esses privilégios que só o salvo por Jesus Cristo tem. Esses privilégios estão embasados unicamente na livre graça de Deus, na soberana vontade do Criador, que nos concedeu a dádiva da fé, trazendo-nos ou fazendo-nos uma propriedade exclusivamente sua. E outorgou, portanto, as mais altas e sublimes
prerrogativas ou privilégios. Vamos ver rapidamente, vou tentar fazer rapidamente. Os pastores antigos, né, pregavam como Paulo, né, até alguém cair da janela, depois que ele parava, né? Essas prerrogativas, esses privilégios. Vós sois raça eleita. Vivemos dias, meus irmãos, em que uma das maiores aspirações humanas é conseguir domínio e poder. Vemos que as pessoas lutam, mas até dentro da própria casa, dentro da igreja, o mundo então nem se fala. Luta pelo poder, pelo domínio. E no mundo nós vemos a política fazendo isso constantemente. Pessoas candidatam, se fazem campanha, elegem-se. Sonho realizado, aspiração saciada. Fazem de tudo para manter-se no posto. Acaba o mandato, para a maioria, frustração. Para outros, alegria de serem reconduzidos pela eleição popular. Mas uma eleição, de qualquer forma, é breve, temporária. Porque tem um prazo definido. Alguns conseguem estender isso por muito tempo. Tem aí políticos que estão lá 30, 40 anos exercendo suas funções políticas, eles sendo eleitos e reeleitos. Não querem largar o poder, a fatia do bolo de jeito nenhum. É interessante isso, uma eleição breve, passageira. A palavra de Deus nos diz que o privilégio do crente não é ser eleito pelo povo, mas é que foi eleito por Deus. É uma raça eleita, uma geração eleita, cujo período de eleição não tem fim. Por isso que na igreja não devia ter de modo algum a briga por cargos, tempo. Deus vai conduzindo as pessoas, reconduzindo, né? Privilégios, os dois lados, como diz o pastor, são bênção para a igreja e para as pessoas que são conduzidas e reconduzidas. Porque não é essa função exata aqui na igreja, momentânea, mas é uma eleição eterna, para sempre, que começou eternamente, antes da fundação do mundo. Isso nos dá uma segurança extraordinária a cada cristão, a cada crente verdadeiro em Jesus Cristo, a cada salvo. Vós sois raça eleita, cujos limites transcendem os limites humanos e projeta-se a eternidade. Visto que em Cristo Jesus somos eleitos antes da fundação do mundo. Secando. No começo não tinha muito microfone, né? E a voz da gente ia se arrebentando com o passar do tempo. Depois apareceram os microfones, aquelas caixinhas bem com a taquara rachada, né? E a gente mandava ver, já aliviava bastante. Agora a gente não está acostumado com essa modernidade, né? Mas vou dar umas cabeçadas de vez em quando aqui, não se preocupem não. A palavra genos, raça, no grego, significa um agrupamento de gente com vida e descendência comuns. Espiritualmente falando, a igreja tem uma vida comum, porquanto a vida de Cristo é compartilhada por todos e também possui uma descendência comum, já que todos participam do novo nascimento, o que faz deles filhos de Deus. Os crentes, portanto, são uma nova raça, eleita por Deus antes da fundação do mundo, destinada a habitar na pátria e na cidade celestial. A palavra de Deus nos diz que a nossa pátria não é aqui, mas é lá nos céus. A nação ideal. Eleitos para sermos uma raça especial, pois salvos em Cristo Jesus. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, somos um só corpo, somos novas criaturas. Nele triunfamos, com ele morremos e com ele viveremos. Com ele sofremos, mas com ele reinaremos. Não nos esqueçamos, meus irmãos, que Pedro destina esta carta a esta raça eleita,
Ele diz lá no comecinho, capítulo 1, na introdução, aos eleitos que são forasteiros, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Que privilégio, que prerrogativa extraordinária que nos é concedida em Cristo Jesus. Os escolhidos, eleitos antes da fundação do mundo. Por isso Deus formou para si uma raça eleita para proclamar as virtudes de Jesus Cristo. É uma raça eleita para usufruir, portanto, de um outro privilégio, uma outra prerrogativa de relacionamento direto com Deus. Ele diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Sacerdócio real. O sacerdote do Velho Testamento era aquele que tinha o livre acesso ao Pai. Intercedia pelo povo. Falava pelo povo. Aquilo que era privado do povo de falar diretamente com Deus, ele o fazia através do sacerdote. O sacerdote tinha esse privilégio. E agora, Pedro diz à igreja: vocês têm o privilégio, prerrogativa do sacerdócio real. Toda a igreja. Ele está falando para a igreja que está lá na dispersão. Mas serve para toda a igreja naquele tempo e para nós hoje também. Somos também sacerdócio real. O homem, meus irmãos, foi criado não para viver solitário. Certo autor dizia que o homem não foi criado para ser uma ilha, viver isolado. Mas ele foi criado para viver em comunidade, para comunicar-se com os seus semelhantes. Deus o dotou de vida, uma alma de vida espiritual. Como dizia um certo pensador: ora, se a parte orgânica ou material precisa comunicar-se para a sua felicidade, para a sua realização, que diremos então da parte espiritual? Os criados por Deus para termos relacionamento, comunhão com os nossos irmãos, mas acima de tudo, e tudo começa com essa comunhão com Deus. Fomos criados para termos relacionamento direto com Deus. Daí o termo religião, que é religar, e não vamos entrar nos meandros disso aí, né? Mas é religar a nossa vida com Deus. Porque Deus nos fez assim para estarmos ligados a Ele. Mas o homem, pelo seu pecado, afastou-se. Por isso Deus, antes da fundação do mundo, escolheu uma raça eleita, um povo para exercer o sacerdócio real, para ter essa comunhão íntima com Ele, para poder falar diretamente com o Pai, com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, com Deus triuno. Criados, portanto, segundo a imagem e semelhança de Deus, e espiritualmente o homem só se realiza de modo pleno, comungando-se com o Criador. Fora disso, não tem realização alguma para o homem. É impossível o homem sentir-se realizado. A realização só acontece com essa comunhão plena com o Criador, porque ele foi criado para isso. Meus irmãos, quanta desventura inunda o coração da grande massa humana. Ao longo dos tempos, os nossos dias nem se fala. Angústia, desespero, são a tônica do momento, resultando num índice cada vez maior de violência, criminalidade, porque as pessoas não conseguem comunicar-se com o Senhor Jesus. Não buscam a Deus. Não há quem busque a Deus, não há nenhum sequer. Todos se desviaram e pecam contra Deus. No entanto, o apóstolo Pedro diz que o crente em Jesus, o salvo por Cristo Jesus, salvo por Cristo Jesus, em Cristo Jesus, como raça eleita, tem uma prerrogativa maravilhosa. Vós, porém, sois sacerdócio real. Exercer esse sacerdócio é um privilégio que só o crente em Jesus Cristo possui. Ele está dizendo: agora temos livre acesso ao Pai.
onde e quando quisermos, em quaisquer circunstâncias e lugares, podemos falar com Ele, abrir o nosso coração perante Ele. Porque quando Jesus morria naquela cruz, lembra o que aconteceu, diz a palavra? Rasgava-se o véu do templo, aquele véu que fazia a separação do povo com Deus. E só o sacerdote, uma vez por ano, entrava naquele lugar santíssimo para primeiro oferecer o sacrifício pelos seus pecados, para depois poder oferecer sacrifício pelo povo. E aí o povo tinha esse acesso através desse véu. Mas o véu foi rasgado de alto a baixo, não foi pelo homem, foi o próprio Deus que fez isso por amor a nós pecadores, quando enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados, para derramar o seu sangue para a nossa purificação e para nos dar, portanto, esse livre acesso ao Pai. É só através de Jesus Cristo que podemos chegar ao Pai. Não há outro meio, não há outra maneira. Não há qualquer outra coisa neste mundo, porque não há nenhum outro nome no céu ou embaixo na terra, pelo qual nós podemos nos achegar a Deus, a não ser Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. O mundo cria várias maneiras, várias coisas para tentar chegar a Deus e não consegue essa paz, esse gozo, essa alegria, porque é só através de Jesus Cristo, mediante o seu sacrifício na cruz do Calvário. O escritor de Hebreus, ele diz em alguns textos, que eu vou ler salpicado aqui, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, olha que ele fala, tendo, pois, irmãos, intrepidez, audácia, para entrar no Santo dos Santos. Audácia só através do sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos concedeu pelo véu. O véu que foi rasgado de cima a baixo, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, e tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Purificado pelo sangue de Cristo, lavado pelo Espírito de Deus. Privilégio que só o salvo por Jesus Cristo tem. Porque Ele fez isso por nós, sem mérito algum de qualquer um de nós, sem merecimento, não tem meritocracia. Jesus fez isso pelo seu grande amor para conosco. Somos raça eleita, escolhida por Deus antes da fundação do mundo, e agora em Cristo Jesus, o único mediador entre Deus e os homens, temos o privilégio, a prerrogativa de falarmos diretamente com o Pai, de abrirmos nosso coração, de nos derramarmos perante Ele, unicamente por meio do próprio Deus, na pessoa do unigênito eterno Filho de Deus, Jesus Cristo. Fica talvez uns 3 pontinhos reticentes aqui para a gente pensar um pouco. Que privilégio é esse que só o salvo por Jesus Cristo tem? Nenhum outro tem. O mundo não tem esse privilégio. Até falar com Deus sem saber. Como diz na história missionária de hoje de manhã, né? Fala. O índio falava com Deus, como o Espírito. Bom, mas não conhecia ele. Mas esse relacionamento, esse abrir do coração, é o privilégio que todos que creem em Jesus Cristo como Salvador possuem. Mas fica a indagação, as reticências que eu disse antes. Será que temos aproveitado bem esse privilégio que temos? Ou temos nos escondido da comunhão com Deus, de poder falar com Deus? Temos nos afastado de Deus? Quantas vezes deixamos de lado esse privilégio? Não sei como funciona aqui, mas de modo geral nas igrejas, as reuniões de louvor, vai muita gente. Reunião de oração, o grupo muitas vezes é minguado. Espero que aqui não seja assim.
perda do privilégio, deixar de lado, passar de largo esse privilégio que tem de falar com Deus, na comunhão com os irmãos e na comunhão pessoal, íntima. Pessoal, quantas vezes acontece de nós, lá para as 4, opa, eu roubei tudo. Lá para as 4 horas da manhã, a gente perde o sono. Perceberam que às vezes perde o sono, fica pensando na política, pensando naquilo, no outro, no WhatsApp, naquilo que eu vou falar, e não para um momentinho para orar? Quem sabe Deus está nos dando aquela oportunidade, aquela hora da madrugada, sozinhos, ali, ninguém falando, ninguém conversando. Talvez alguém rocando do nosso lado, né? Mas, tudo bem. Para a gente orar, abrir o coração perante o Senhor. Nós estamos gastando momentos do dia para fazer isso. Deus nos cobra de noite. Dá oportunidade para que nós possamos estar orando. E nós pensamos em tudo menos em falar com Deus. E às vezes aquele dia a gente vai enfrentar um problema difícil no emprego, lá na escola, no trabalho, na igreja. A gente não ora. E o tempo vai passando, chega a 4h30, 5 horas, 5h30. Aí dá aquela sonequinha, dorme de novo, e aí acorda às 6 horas da manhã, que tem que levantar. O relógio desperta, não tem jeito, né? E hoje, às vezes, desperta 2 despertadores, né? do marido e da mulher. Um de cada lado, desperta no mesmo horário, né? Porque se um não acordar, o outro está ali perto, né? Para lembrar. Não usa esse tempo, não aplica esse tempo para oração. Nós não precisamos esperar isso, né, meus irmãos? Nós temos esse privilégio do sacerdócio real, de podermos falar com Deus aonde estivermos. Está na condução, vê um problema lá, lembrou de alguém? Vamos orar para aquela pessoa. Quando eu chegar em casa eu vou orar. O pastor citou lá que fulano, beltrano, família está pedindo oração. Aí você lembra isso, mas eu estou dentro do ônibus aqui. Não precisa orar em voz alta. Fala com Deus, seu coração falando com Deus. Perdemos tantas oportunidades de orar pelos irmãos, porque às vezes nos lembramos, vem a nossa memória, a nossa mente é assim, né? Vem um quadro de avisos, né? Na rua, dentro do ônibus mesmo, nos faz lembrar de uma pessoa, de um irmão em Cristo, ou de um amigo que está precisando muito, que não conhece a Cristo ainda. A gente, poxa, aquele me fez lembrar do meu amigo, do meu irmão, mas não orou por ele naquele momento, era a oportunidade de orar por ele. Você pode estar até olhando para lá, para aquele, né? E orando por ele. O sacerdócio real significa isso, essa comunhão diuturna com Deus, constante com Deus. Mas não vale aquela, né? Começa a oração para dormir, só lembra de orar na hora de dormir. Aí começa, Senhor, muito obrigado pelo dia. Aí acorda, o relógio desperta, amém, Senhor. Dormiu o tempo todinho. Não orou. Aí quando perde o sono dos 4h30, que Deus está lembrando, olha, ora um pouquinho agora, sossegado. Ainda acha ruim que perdeu o sono. Meus irmãos, é um privilégio o sacerdócio real, que infelizmente a igreja não tem aproveitado bem isso, os irmãos não têm aproveitado bem isso, têm perdido essa comunhão íntima com Deus. Mas Pedro ainda continua, dizendo que vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Meus irmãos, fomos chamados, raça eleita, esse privilégio de comunhão com Deus para sermos santificados. Precisamos ter essa santificação sem a qual, diz a palavra, ninguém verá a Deus. E Ele nos dá esse privilégio de sermos uma geração santa, uma nação santa. Nação, diz o dicionário, é um povo de um território politicamente organizado, sob um governo único, com unidade histórica, linguística, religiosa, cultural, econômica e uma porção de mais coisas. Mas veja que nós somos formados uma nação santa. Deus formou uma nação. E Ele deu como exemplo a formação do povo de Israel lá no Velho Testamento. E essa nação hoje estendeu-se para o mundo inteiro, para a igreja toda. Toda a igreja é a nação. Não é só o Israel lá. Tem suas prerrogativas lá, o Israel tem, mas
privilégio é para a igreja de Jesus Cristo, que é o Israel de Deus hoje. Nação santa. Deus fez dos seus salvos, redimidos, uma nação e dá-lhes esse privilégio de ser não uma mera nação, mas uma nação santa. O conceito popular de santo contrasta muito com tal afirmação de nação santa. Veja só que esse conceito popular mostra a nossa fraqueza, as nossas inclinações para o pecado, profunda negligência com as coisas do Senhor. Aí fica aquele pensamento, como um ser indigno, impuro, pode ser chamado de santo? Só pela graça de Deus. Só pelo poder de Deus. Que nós não merecemos isso. Mas Ele nos dá, pela sua soberana vontade, sua graça tão maravilhosa. Nos dá a fé, primeiramente, para crermos em Jesus, recebermos a Jesus como nosso Salvador pessoal. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Veja que tudo vem de Deus mesmo. Dependesse de cada um de nós, os conceitos que nós temos da vida mundana aí, ninguém seria santo. Mas Ele nos torna santo, porque Ele nos chamou para sermos uma nação santa. Vós sois nação santa. Na linguagem bíblica, o significado de santidade é diferente do significado popular. Porque o significado de santidade no mundo, a pessoa acha que ela tem mérito. Ela se faz santo. Ela se faz de bonzinho. Você acabou de falar aqui agora há pouco, né? Ninguém é bom. Mas nenhum sequer. É Deus que nos torna santos. A palavra no Velho Testamento, gadosh, separação. Ágios, no Novo Testamento, em grego, diferente. Ser diferente. Então, desse modo, irmãos, Deus formou uma nação onde o povo é separado do mundo para uma vida diferente. Nós, vocês, todos nós aqui somos um povo. Esse povo, uma nação santa. Todos que aqui estão, que já receberam Jesus como seu Salvador pessoal, pertencem a essa nação separada e diferente. Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Diz no final do versículo 9. Fazendo e tornando cada salvo, isto é, transformando o pecador numa nova criatura, mediante a lavagem pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Porque se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. William Buckley, um estudioso e teólogo, ele diz o seguinte, nos seus comentários: o cristão foi eleito para ser diferente das demais pessoas. E a diferença consiste no fato de que ele se submete à vontade de Deus e ao serviço de Deus. Submeter-se à vontade e ao serviço do Senhor. Portanto, irmãos, vós, porém, sois nação santa, separados e diferentes. Primeiramente separados, mas separados para alguém. Vai ficar separar ali. Não, é separados para alguém. Separados do mundo para servir a Deus, o Rei das nações, o Senhor dos senhores. Paulo diz a Tito: Cristo a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, um povo zeloso das boas obras. Deus fala lá no Velho Testamento com Moisés, quando vai dar a lei a Moisés. Um dos trechos, Deus fala para Moisés: olha, Moisés, fala deste povo, fala a este povo que esse povo é um povo separado. É separado para ser santidade, para ser propriedade peculiar minha. Deus falando para Moisés dizer ao povo, para ser uma nação santa. Que tristeza, né? Moisés desceu com as leis, chegou lá, o pessoal estava numa bancarrota danada, num bacanal tremendo, adorando bezerro de ouro, juntou os ouros que era para a sobrevivência deles na caminhada para a terra prometida. Estou quase derrubando o outro aqui.
a terra prometida, né? Parece filho italiano, né? Vai derrubando tudo, né? E é interessante que Moisés fica boquiaberto com aquilo. Veja como o ser humano é, não sabe esperar um pouquinho. E Deus tem paciência conosco. E como tem paciência conosco? Ele dá chance, e mais chance, e fala, e refala, e o profeta vem, mata os profetas, ele continua falando, deixou-nos a palavra para ouvirmos, e nos dá oportunidades, sermos uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, separados para servir a Deus, servir a igreja, servir ao próximo. É para isso que somos uma nação santa, separados para Deus. Não é para fazer o que quisermos, não. É para servirmos a Deus. E na sociedade, sermos um povo que faça diferença. Um povo diferente. É interessante que muitas vezes, como igreja, nós somos pessoas que somos igrejas, né? Queremos ser diferentes. Mas não fazemos diferença onde passamos. O diferente que é ágios, que é santidade, que é santo, ele faz diferença por onde passa. Faz diferença. Foi por isso e para isso que fomos salvos. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Agora, pois, diz Paulo aos Romanos, povo que é salvo e perdoado, ele diz, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Chamados para ser sal da terra, luz do mundo, cuja finalidade é ser diferente deste mundo e fazer a diferença aonde estiver. Interessante que o salmista, ele dizia lá, muitos e muitos anos atrás, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na tua glória. Esse é o destino dos salvos, a glória. Mas enquanto aqui, busquemos o conselho de Deus, porque Ele nos guia, está na palavra. Mas muitas vezes ficamos dias e dias sem ler a palavra, sem buscar a vontade de Deus. E depois quer fazer a vontade de Deus com aquilo que você sente, com aquilo que é o meu sentimento. É segundo a palavra de Deus, é pela palavra. Tu me guias com o teu conselho, com a tua palavra. Paulo diz aos Colossenses, porque morrestes e a nossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós sereis manifestados com Ele em glória. Nós temos que fazer diferença nesse mundo, porque a diferença maior será lá. Ele está nos preparando aquele lugar. Mas enquanto não formos para aquele lugar maravilhoso, onde não há choro, não há tristeza, não há ranger de dentes mais, não há nada de que há aqui nesse mundo, estamos aqui, Ele nos quer aqui ainda para sermos diferentes, fazermos diferença. Paulo diz logo, meus irmãos, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E se viverem que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Você pode dizer como o apóstolo Paulo? Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso é fazer diferença, é ser diferente e fazer diferença. O que Paulo estava fazendo era isso. Não sei o que, mas Cristo vive em mim. Portanto, irmãos, vós sois nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para fazer diferença, chamados para ser santos, diferentes, para servir a Deus, porque santos para alguém, não é para si mesmo, não é para sua família em si, mas primeiro é para Deus. Vivamos, portanto, meus irmãos, esses privilégios de sermos um povo especial, um povo exclusivo de Deus. Não pertencemos mais a nós mesmos, mas agora Cristo vive em mim e eu vivo pela fé em Cristo Jesus, porque eu faço parte desse povo privilegiado, que tem essas prerrogativas que o mundo não tem. Interessante, no Catecismo de Heidelberg, na pergunta número 1, é a seguinte: que é o teu conforto na vida e na morte? E a resposta é que eu pertenço
corpo e alma, na vida e na morte, não a mim mesmo, mas ao meu Salvador fiel, Jesus Cristo, que com seu precioso sangue me comprou. Não pertencemos mais a nós mesmos, mas o nosso interior, aquela luta que Paulo diz que travada a carne contra o espírito do nosso coração, quer prevalecer o nosso ego, o nosso eu. Nós não podemos esquecer que eu não pertenço mais a mim mesmo, mas pertenço a Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, privilégio que nos dá gratuitamente, é uma concessão que Ele nos dá gratuitamente. Ele nos concede isso. Não há meritocracia alguma em nós, não radica de nada. Mas muitas vezes nós achamos, né, que nós somos meritórios, que Deus tem que nos dar, porque nós merecemos, nós fazemos isso, aquilo de bom. Não fazemos nada. Só fazemos aquilo que é pela graça dEle, Ele que nos leva a fazer. Não temos mérito algum. Temos que viver, portanto, intensa e dignamente agradecidos e humildemente na prática dessas prerrogativas, desses privilégios, proclamando as virtudes de Jesus Cristo, o único e eterno Salvador. E, meus irmãos, fecharmos, temos o privilégio, essas prerrogativas de como sermos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, e assim formamos um povo de propriedade exclusiva de Deus, com uma finalidade. E veja que interessante essa finalidade nossa. Com a finalidade de proclamarmos o quê? As verdades, as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. É privilégio também proclamar essa verdade. Os anjos, diz a palavra, anelaram esse privilégio, essa prerrogativa, mas Deus, para completar esse privilégio, sermos uma raça eleita, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus nos deu esse privilégio de proclamarmos essas virtudes de Jesus Cristo. É nossa missão neste mundo. E essa missão não é obrigação, é privilégio, é prerrogativa que Ele nos dá. Como igreja de Jesus Cristo, que nós possamos ter essa consciência plena de que somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, esse povo de propriedade exclusiva de Deus, e como povo santo separado para Deus, viver em santidade, ser diferente, fazer diferença no mundo, é proclamar as virtudes de Jesus Cristo, mostrar ao mundo que só em Jesus há salvação, em nenhum outro. Só em Cristo Ele pode ter essas prerrogativas, esses privilégios também. Vivamos intensamente, meus irmãos, como igreja de Jesus, proclamando essa verdade, sendo diferentes e fazendo diferença por onde passamos, para que as pessoas possam ver em nós Cristo Jesus, o único e suficiente Salvador. Que Deus assim abençoe ricamente essa igreja, cada um de nós. Amém.